Para o curso de Gestão Pública Municipal da UTF-PR, o conteúdo da disciplina de Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração traz dicas sobre os elementos que compõem a estrutura básica de um trabalho científico e suas formas de organizá-lo, indicando as normas que os definem e destacando a organização do trabalho de conclusão de curso, o TCC, e do artigo científico. A última fase da pesquisa científica é a divulgação dos resultados. Os TCCs e os artigos são importantes instrumentos de comunicação de resultados, que valorizam e mantêm a ciência viva. O trabalho científico é uma categoria que inclui vários tipos de produção: a descrição de projeto, o resumo científico, a resenha, o informe científico, o relatório da pesquisa de iniciação científica, o ensaio teórico e os dois tipos que interessam mais nesse momento: o trabalho de conclusão de curso, o TCC, e o artigo. Para a graduação e especialização, o TCC, ligado ao ambiente acadêmico universitário, é chamado de monografia. A dissertação é o trabalho final do mestrado e a tese é o trabalho final do doutorado. A diferença entre eles não está nos métodos e nas técnicas, afinal, todos eles são trabalhos científicos, mas eles se diferenciam no alcance da pesquisa, na originalidade, na profundidade da pesquisa e dos resultados. O artigo descreve os caminhos e resultados de uma pesquisa científica, como o TCC, mas em outro formato, e são produzidos para serem encaminhados para publicação em revistas ou eventos na área. Mais para frente serão comentados mais alguns detalhes sobre isso. Enfim, o trabalho científico é utilizado para apresentar os resultados das pesquisas científicas. O trabalho científico, para a divulgação da pesquisa, deve conter as informações definidas na etapa de planejamento, aquelas que realmente foram pesquisadas. Vai divulgar os resultados, as discussões e também as argumentações relacionadas à questão e os objetivos da pesquisa e suas conclusões. O corpo do trabalho científico, do TCC, do artigo, segue a estrutura do gênero dissertativo. É composto por introdução, desenvolvimento do trabalho e conclusão. Esta estrutura, nesse formato e nos conceitos que serão comentados agora, se configuram como os elementos textuais, indicados pela norma 14724, que padroniza a produção do TCC, e pela norma 6022, que orienta a elaboração de artigos. Para as duas normas, os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, compõem o corpo do trabalho científico. Na introdução, deve haver a contextualização, momento em que o pesquisador vai situar o leitor, mostrando os elementos de sua pesquisa. Neste elemento textual são apresentadas as respostas das perguntas feitas no planejamento da pesquisa. O que foi pesquisado? Quando ele descreve o tema e problema da pesquisa. Por que foi pesquisado? Parte em que é apresentada, então, a justificativa da investigação. E para que foi pesquisado? Quando são evidenciados os objetivos geral e específicos que foram meta do trabalho. Sugere-se também que na parte final da introdução se descreva como o texto científico está estruturado. Isto é, sua composição em capítulos e seções, oferecendo ao leitor uma visão geral do conteúdo do trabalho. Dica: deixe para escrever o texto final da introdução, assim como o resumo, por último. Desta forma terá uma visão completa do trabalho e poderá situar melhor o seu leitor. O segundo elemento textual é o desenvolvimento do trabalho. Se compõe ao menos de 3 capítulos, no caso do TCC, ou 3 seções, no caso dos artigos. O pensamento dos autores e toda a revisão da literatura, base de sustentação e orientação da pesquisa, é mostrada no capítulo que revela a fundamentação teórica. O capítulo da metodologia traz os procedimentos, os detalhamentos metodológicos. É a resposta àquela pergunta do planejamento: como foi pesquisado? Então, é apresentada a metodologia efetivamente empregada, as características do objeto de pesquisa, da amostra, da população, tipos de pesquisa utilizadas, as ferramentas de coleta de dados, se utilizou questionários, entrevistas, apresentando os modelos estruturados delas. Os dados coletados, o tratamento e o produto deles são mostrados no capítulo de apresentação e discussão dos resultados.
Nesse capítulo são colocados os resultados alcançados com a coleta, análise e interpretação dos dados, sempre estabelecendo o vínculo dos dados da investigação do pesquisador com a fundamentação teórica, com os objetivos da pesquisa, com a questão de pesquisa. É a parte onde o pesquisador tem mais liberdade para mostrar a sua voz. É onde aparecem as maiores contribuições da sua pesquisa para a ciência e onde aparece a originalidade do seu trabalho. E o terceiro elemento textual, a conclusão, deve surgir da análise e discussão dos problemas de pesquisa. Não deve apresentar fatos novos, novas citações. Conclui-se sobre aquilo, sobre o teor do que foi pesquisado, discutido e apresentado nos capítulos anteriores. Deve haver uma retomada do tema e do problema de pesquisa que nortearam a investigação e uma síntese vinculando a base teórica e os resultados de pesquisa seguida da conclusão a que se chegou. Nesta parte ocorre uma avaliação sobre o cumprimento dos objetivos da investigação e sobre a obtenção da resposta da questão de pesquisa original. Cabe também, na conclusão, incluir sugestões e recomendações sobre novas pesquisas ou aprofundamentos sobre o tema, considerando que a pesquisa não se esgota em si mesma. Mas já que estamos mencionando os elementos textuais, qual é a estrutura completa do trabalho científico? Não somente o corpo do trabalho, mas quais são os elementos que compõem o trabalho científico, além dos elementos textuais dissertativos? Bom, respondendo, segundo a norma 14724, a estrutura completa do trabalho acadêmico tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. Como mencionado, um dos trabalhos científicos que nos interessa no momento é o trabalho de conclusão de curso, TCC. O seu TCC deve obedecer à norma ABNT 14724/2011, que é a norma de apresentação de trabalhos acadêmicos. Uma observação importante: a norma ABNT 14724 indica a utilização de normas complementares, que devem ser de conhecimento obrigatório do pesquisador, como a norma ABNT 6023 sobre referências, a norma ABNT 10.1520 sobre citações, entre outras normas. Outra observação interessante é que o modelo de monografia fornecido aos alunos já está no formato que atende às normas da ABNT e traz dicas sobre a formatação de vários itens do trabalho acadêmico. Bom, comentando sobre a estrutura do TCC, ele deve obedecer à norma, que indica alguns elementos como obrigatórios a serem inseridos na parte inicial do trabalho. São os elementos pré-textuais, como a capa, que deve conter o nome da instituição, o nome do autor, título, subtítulo, se houver, nome da cidade e o ano de entrega do trabalho. Tem a folha de rosto, que traz as mesmas informações da capa, mas inclui a natureza, objetivo, grau e nome do orientador, ou seja, aquela tradicional frase trabalho para obtenção do título de especialista em isso na folha de rosto. Folha de aprovação, que deve conter as assinaturas dos membros da banca, atestando o resultado final do trabalho. O resumo em língua portuguesa também é um elemento pré-textual obrigatório, deve seguir a norma ABNT 6028, exclusiva para resumo. O resumo deve ter um texto condensado, com até 500 palavras, e em um único parágrafo, em espaço simples. Apresenta de início o tema, finalidade, objetivo e metodologia da pesquisa, apresenta o resultado e a conclusão mais significantes, resumidos, sem comentar ou fazer julgamento de valores. O modelo de monografia mostra que o resumo deve trazer a referência do seu trabalho, conforme a norma 6023, seguida do texto do resumo. Após o texto do resumo, indicar de 3 a 5 palavras-chave. Elas são necessárias para facilitar a indexação em bibliotecas e para facilitar a procura do trabalho científico. Licitações e políticas públicas são exemplos de palavras-chave. O resumo em língua estrangeira também é obrigatório e é o mesmo texto do resumo em português, mas traduzido para o idioma inglês ou para o francês ou para o espanhol. A coordenação do curso indica o inglês. O sumário também é um elemento pré-textual obrigatório, traz os títulos dos capítulos e das seções do texto, com a indicação das respectivas páginas para facilitar a localização.
deve atender à norma ABNT 6027, exclusiva para sumário. A posição das folhas dos elementos pré-textuais na sequência de páginas de seu TCC pode ser observada também no modelo de monografia oferecido pelo curso. Pode ser observado na norma 14724 que existem vários outros elementos pré-textuais, não obrigatórios, como dedicatória, epígrafe, agradecimentos, lista de ilustrações, que podem ser utilizados a critérios do autor ou do orientador do trabalho. Os elementos textuais são, como não poderiam deixar de ser, os indicados para os textos de gênero dissertativo: introdução, desenvolvimento do trabalho e conclusão. Eles já foram comentados quando foi visto o corpo do trabalho científico e vale para o TCC e para artigos. Atenção, trazem o teor do trabalho em si. O seu TCC está contido nos elementos textuais. Dedique muita atenção a eles, tanto na compreensão quanto no desenvolvimento do texto. Se achar necessário, assista novamente o que foi comentado para os slides 3, 4 e 5 desse vídeo, leia sobre o assunto na apostila, procure outras fontes de informações, se aprofundem um pouco mais neste conhecimento. Os elementos pós-textuais são os elementos do trabalho científico que ficam, como o nome diz, após o corpo do trabalho. O item referências é obrigatório. Deve atender à norma ABNT 6023, exclusiva para referências, e deve trazer a lista de todos os autores citados no texto no formato adequado. O apêndice é um item opcional, mas é bastante utilizado. No apêndice é colocado o material que foi produzido pelo autor da pesquisa durante seu desenvolvimento e que é necessário para uma melhor compreensão da apresentação dos dados, da análise ou das conclusões. Nessas mesmas condições tem o item anexo, que se diferencia por ser composto por um material que não foi elaborado pelo autor do trabalho científico, mas é necessário para a melhor compreensão dele. Agora, sobre artigo. A maioria das dicas do TCC vale também para o artigo. Uma das diferenças principais na formatação é que no artigo o texto é composto por seções e não por capítulos, e que a nova seção se inicia logo abaixo da seção anterior, em texto corrido, e não em uma nova página, como acontece com os capítulos do TCC. Existe uma norma exclusiva para artigo, a norma ABNT 6022, de 2003. E, como acontece com a norma para o TCC, ela indica a utilização de outras normas, principalmente a norma ABNT 10.1520, que orienta a forma correta para fazer as citações, e a norma ABNT 6023, que indica a forma correta de listar, no final do texto, as referências. Uma observação: existe a norma para artigos, a 6022, conforme comentamos, mas considerem que revistas e comitês organizadores de eventos podem ter regras próprias, e eles condicionam a publicação do artigo ao atendimento das suas regras. Os elementos pré-textuais ficam na parte inicial do documento, e a norma indica como obrigatório para artigos o título e subtítulo, se houver, o nome do autor, sugere-se também a indicação de e-mail e da instituição do autor, o resumo em português, que tem as mesmas características já mencionadas para o resumo do TCC e segue a mesma norma, a ABNT 6028, sobre resumo. Abaixo do resumo são indicados o uso de 3 a 5 palavras-chave na língua do texto. Todos esses elementos pré-textuais são obrigatórios. Os elementos textuais do artigo são os mesmos: introdução, desenvolvimento do trabalho e conclusão, e foram vistos no tópico sobre o corpo do trabalho científico. Vale para TCC e artigos. Lembrando mais uma vez, é na introdução, no desenvolvimento e na conclusão que está o seu artigo. De novo, dedique muita atenção aos elementos textuais, tanto na compreensão quanto no desenvolvimento do texto. Como elementos pós-textuais, que são os elementos que compõem a parte final do artigo, segundo a norma 6022, deve conter obrigatoriamente
as referências, que seguem também a ABNT 6023, que é a norma sobre referências. No final do artigo deve conter também o título do artigo e subtítulo, se houver em língua estrangeira. Então, na parte final do artigo, o título é em língua estrangeira. Também vai para o final o resumo em língua estrangeira e as palavras-chave em língua estrangeira, todos eles traduzidos para o inglês, que é a preferência da coordenação do curso, ou francês ou espanhol. Estes são os elementos pós-textuais obrigatórios, caso queira atender a norma 6022 para artigos, mas o artigo também pode conter apêndice e anexo, mas são elementos opcionais e no artigo devem ser inseridos somente se forem absolutamente necessários. Bom, espero que tenham aproveitado bem o conteúdo da disciplina de metodologia de estudo e pesquisa em administração. Indico que revisitem o conteúdo durante o desenvolvimento da pesquisa e na elaboração do texto. Todo o conteúdo foi pensado para ser muito útil para um desenvolvimento fluente do trabalho de conclusão de curso. Obrigado a todos.